Na Prever FM, você começa o dia bem informado. No ar, Primeiro Jornal. A primeira notícia, a primeira informação aqui na Prever FM. Pontualmente 6 horas. Bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 12 de julho de 2024. Excelente sexta-feira para você, com muita saúde, com muita paz, com muita energia positiva. Comece aproveitando o seu final de semana respirando. Bom dia, Ellen Bravo. Bom dia, Márcio Paes. Bom dia a todos os ouvintes da Prever FM, do Primeiro Jornal. Hoje é dia do engenheiro florestal, um profissional responsável por analisar os ecossistemas florestais e planejar estratégias para que seja feito seu uso de maneira sustentável. Hoje também é o Dia Nacional do Funk. E é uma data recente que busca criar um espaço de debate, fomentando a valorização da cultura popular. E hoje também tem mais uma comemoração, hein, Márcio? Tem mais uma comemoração? Qual é? Hoje é aniversário da Juliana Marques, que está aqui com a gente. Bom dia, Juliana, parabéns. Bom dia, muito obrigada. Parabéns, Juliana. Obrigada. Agora nós vamos às manchetes do dia. Centro de Saúde Escola encerra esquema especial de plantão. Qual a agenda deste final de semana? Câmara começa a detalhar como vai funcionar a reforma tributária. Câmara aprova PEC que anistia partidos e reduz verba para candidatos negros. Pesquisa encontra álcool em pão de forma e quantidade poderia levar motorista a flagrante no bafômetro. Polícia Federal acha áudio de reunião entre Bolsonaro e Ramagem para blindar Flávio. Hoje é sexta-feira, dia de dicas de harmonização de vinhos com Homero Cordeiro. E amanhã, dia 13 de julho, é o Dia Mundial do Rock. Então, em comemoração, hoje nós receberemos Valdinei Silva e Marcelo da Silva Pessoa para falar sobre esse gênero musical tão aclamado. Hoje é dia de falar de rock mesmo a partir das 7 horas, então você que é roqueiro, acompanhe e continue firme aqui no Primeiro Jornal, porque vale a pena. O Ney e o Marcelo vão falar muito de rock aqui no Primeiro Jornal. 6 horas e 2 minutos, vamos à previsão do tempo. A gente chega todo encapotado aqui, de repente a temperatura não está tão baixa assim. Bom dia, Juliana. O que você tem a dizer a respeito? Bom dia. Olha, eu já havia falado no início da semana e queria esquentar um pouquinho a partir de quinta-feira. Realmente, esquentou um pouquinho. E hoje em Botucatu haverá sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens também. A temperatura mínima é de 14 graus e a máxima de 23 graus. Acredito que esteja um pouquinho mais quente porque a mínima subiu um pouco. Então, a gente chegava aqui com uma temperatura um pouco menor. No sábado, esfria um pouco. A temperatura mínima será de 13 graus e a máxima de 22 graus. Já no domingo, a mínima é de 13 graus e a máxima de 24 graus. E não há previsão de chuva para nenhum dia. A nova frente fria que avança pelo sul do país, que avançou pelo país nesta quinta-feira, deve chegar ao Vale do Paraíba e provocar uma queda nas temperaturas na região a partir desta sexta-feira, dia 12. De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, a frente fria deve durar até domingo, dia 14, provocando uma queda de até 3 graus nas temperaturas máximas. A expectativa é que o sábado, dia 13, fique nublado em todo o Vale do Paraíba, sendo um dia frio e podendo ter registro de chuva fraca nas cidades do Vale e do Litoral Norte. No domingo, o tempo deve abrir, com o sol voltando a aparecer, e o Vale registrando gradativamente uma subida nas temperaturas. E a gente percebe esse padrão em Botucatu também. Vem sexta-feira um pouquinho frio, mas sábado vai esfriar mais. E aí domingo esquenta um pouco de novo. Que é pra gente curtir o final de semana embaixo das cobertas, né? Isso. Continua pensando em fazer sopa, creme, caldo esse final de semana ou cancelo essa sugestão? Não, hoje eu vou fazer. É? Olha, que legal. Hoje é dia de comida quentinha. Que bom, que bom. Porque a gente fica nessa oscilação, né? O que será que vai acontecer? Não sabe nem o que fazer pra janta, né? Não sei o que vai acontecer, porque dependendo da temperatura, você não vai tomar um caldo quente, Exato. Né? Então... Eu falei esses dias em casa, né? Teve uma noite mais cedo, eu falei, hoje a noite merece um comfort food, né? Uma comida quentinha pra trazer conforto. Mas pelo menos não tá mais aquele calor que a gente viu algumas semanas atrás, que não fazia 29 graus. Não tenha dúvida, verdade. Aguardemos. 6h04, vamos àquela notícia curiosa, aquela notícia inusitada. Jovens confundem valor de vinho e pagam fortuna em Salvador. 4 jovens confundiram o valor do vinho durante um jantar
e pagaram mais de R$ 4.500 na conta de um restaurante mediterrâneo em Salvador, na Bahia. O vídeo dos amigos viralizou na internet após compartilharem as reações de quando a hora de pagar a conta chegou. Thalita Figueiredo, que compartilhou o registro, contou o que aconteceu. Minha amiga olhou rápido o cardápio e falou: gente, achei um vinho de R$ 165 e fomos nesse. Porque a gente sempre tinha uma regra de escolher o vinho mais barato para justamente economizar no valor da conta, contou Thalita. Os jovens consumiram 2 garrafas do Peramanca branco, que depois descobriram ser R$ 1.650 cada unidade. Thalita contou que eles receberam um atendimento VIP e não entenderam o motivo até receberem a conta. Realmente foi um atendimento VIP que a gente nem sabia. Por exemplo, quando o rapaz trouxe a garrafa, ele apresentou. Abriu, colocou a rolha em um guardanapo de pano e entregou, explicou. O vídeo que viralizou mostra a reação dos 4 amigos ao receberem a conta, ao não acreditarem no valor do jantar. Aproveitando essa nova popularidade impulsionada pelo TikTok, alguns marketplaces, como a Amazon, começaram a oferecer o vinho com valor promocional. A garrafa que no restaurante Soteropolitano custou R$ 1.650, passa agora a ser comprada por R$ 899? O restaurante Mistura do Contorno, em Salvador, entrou em contato com os amigos, conta a jovem, e o restaurante chamou a gente para um jantar por conta deles, e a gente ficou muito feliz. Caramba, não? Quem nunca, né? De repente veio a conta e falei, é essa mesmo. Pode isso, Homero? Então, olha, essa foi perfeita para sexta-feira, graças à harmonização aí com o Homero, né? Então leia atentamente o cardápio, né? O Peramanca, pelo que eu vi, ele realmente é um vinho caro, né? Mas tá agora na internet, por causa dessa popularidade do que aconteceu, ele tá sendo encontrado um pouquinho, bem mais em conta, eu diria, né? A vaquinha, um desconto aí de uns R$600, pelo menos. Aquela vaquinha dos amigos realmente foi pesada, hein? A próxima saída nossa vai ser daqui a um ano. Mas não, eu acho que eles ficaram para lavar a louça ainda. Quem sabe? 6h07, vamos àquela notícia que está bombando, que está viralizando nas redes sociais com a Juliana Marques. Não tem jeito. O assunto do momento mesmo é sobre a situação da cantora Isa. Após a cantora anunciar o fim do seu relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima, na última quarta-feira, diversas famosas formaram uma rede de apoio feminino à artista que revelou ter sido traída pelo atleta. Artistas, apresentadoras, jornalistas, solteiras, mães se uniram para dizer à cantora que ela não está sozinha. Algumas manifestaram sua decepção com Yuri e com os homens em geral, enquanto outras disseram palavras de solidariedade e conforto. Teve até gente se oferecendo para ser rede de apoio de Isa e a sua bebê, Nala, prevista para nascer em outubro. Nomes como Preta Gil, Luana Piovani, Giovanna Elbank, Grazi Massafera, Ana Maria Braga lamentaram o ocorrido, especialmente agora que ela está grávida à espera da primeira filha, Nala. Continua rendendo, né? E realmente é um assunto que principalmente as mulheres, mas todos os homens deveriam atentar para isso, né? A traição, não importa de onde venha, né? É terrível. Então as pessoas têm que pensar realmente que um relacionamento se constrói com amor, com confiança. Ainda mais né? num momento como esse, de momento como esse. Fragilidade, né? Realmente esse cara pisou na bola. Pode ter certeza que até no time dele ele deve estar encostado lá, hein? O mais impressionante é a quantidade de seguidores que ele ganhou nas redes sociais em decorrência desse fato. Falando o quê? Não, as pessoas começaram a seguir ele nas redes sociais. Eu não consigo entender essas coisas, gente. Ele ganhou popularidade. Que doideira, né? E teve uma outra situação também envolvendo uma situação triste, assim, para uma mulher, que é sobre o reality show Casamento às Cegas. A gente já havia comentado sobre esse reality, que ele bomba muito aqui no Brasil, nas redes sociais, que basicamente é um reality que você tem uma relação com a pessoa sem ver ela antes. Então você decide se quer casar com ela, sem ver, e depois você passa por um experimento, vai viver a vida real, e basicamente as pessoas têm que decidir se querem ou não casar em apenas um mês. E isso acaba abrindo margem para algumas situações adversas, né? E isso aconteceu porque uma participante do Casamento às Cegas, a Ingrid Santa Rita,
sugeriu ter sido abusada sexualmente por Leandro Marçal, o homem com quem ela se casou no programa. As declarações foram dadas em um episódio de reencontro dos participantes da temporada, gravado meses após o casamento e divulgado nesta quarta-feira, dia 10, pela Netflix. Então isso repercutiu muito. O episódio de reencontro acontece cerca de um ano após os participantes terem participado do reality, para a Netflix conferir se as pessoas ainda estão casadas, o que aconteceu com elas depois do experimento. E os participantes revelam o que aconteceu nesse período. E ela deu uma declaração muito forte, falando dessa situação de abuso sexual que aconteceu dentro do casamento. E foi uma cena bem pesada, as pessoas criticaram bastante a Netflix, inclusive por reproduzir esse conteúdo. E, enfim, foi muito triste e as pessoas prestaram apoio ao participante nas redes sociais, desejaram que ela fique bem. Mas, assim, uma situação bem triste pra quem estava vendo, eu assisti, foi bem triste mesmo. E a gente lamenta que esse tipo de notícia a gente tenha que dar, né? Mas constantemente a gente está divulgando esse tipo de coisa, né? Eu acho que a legislação é muito branda para acabar com esse tipo de situação constrangedora, lamentável, que a gente vivencia todo dia. E isso as que a gente sabe, né? E as que a gente não sabe, né? Exatamente. Que podem estar acontecendo nesse momento, inclusive, né? As vítimas caladas, né? E a gente não fica nem sabendo o que está acontecendo. E tem muitas pessoas que criticam, não acreditam, principalmente por esse abuso ser dentro de uma relação, né? Então não foi alguém desconhecido, foi alguém com quem ela estava casada. Então tem pessoas que criticam, né? Há quem diga ainda que o marido tem razão, tem direito. Isso mesmo. É o que a gente fala, a gente vê uma notícia absurda como essa e a gente fica mais incrédulo quando a gente vê os comentários, né? Que você acha que os comentários seriam a favor da vítima. Não, sabe? É terrível, o marido tem direito. Gente, para com isso, né? Para com isso. As pessoas têm muito que evoluir ainda. Bom, são 6h12. Você falou na abertura que hoje é o dia do engenheiro florestal. E eu tenho que mandar um beijo para minha mulher, afinal de contas, engenheira florestal, professora Magali. Te amo, meu orgulho, um beijo para você, viu? Parabéns também. 6h12. Esporte. Vamos saber o que aconteceu no futebol no Brasil. Vamos com a Laura Marcelo. Bom dia, Laura! Bom dia, Primeiro Jornal. Sextou aqui no Boletim do Futebol da Prever FM. Semana encerrando com jogos e decisões no final de semana que a gente vai projetar. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, tivemos o encerramento dessa 16ª rodada, lembrando que tivemos 2 jogos adiados. Fato é que Palmeiras bateu o Atlético Goianiense por 3-1, Criciúma e Fluminense ficaram no 1-1. Flamengo perdeu para o Fortaleza por 2-1, mesmo resultado da vitória do Atlético Mineiro sobre o São Paulo, e o Vitória que perdeu para o Botafogo por 1-0. Neste sábado teremos o início da 17ª rodada da Série A. Às 4h da tarde jogam Bahia e Cuiabá e Cruzeiro e Red Bull Bragantino. Descendo um pouquinho mais, vamos falar de Série B. Nesta sexta-feira teremos o início da 15ª rodada. Às 7h da noite, Ponte Preta e Mirassol. Às 9h, Botafogo de Ribeirão Preto e Amazonas. E às 9h30, Paysandu e Ceará. No sábado, 3h30, Novo Horizontino e Guarani. Às 5h, Sport e América Mineiro. E CRB e Curitiba às 6h. Por fim, no domingo, às 4h da tarde, teremos Vila Nova e Avaí. E às 6h30, Chapecoense e Brusque. Dos torneios nacionais para decisões internacionais. Na Copa América, teremos a disputa pelo 3º lugar neste sábado às 9h da noite pelo horário de Brasília. Canadá e Uruguai que foram eliminados na semifinal. Já a grande final, a grande decisão no domingo, jogo às 9h da noite. Argentina e Colômbia, nossos hermanos. Já na Eurocopa, a decisão, a grande final, acontece no domingo um pouco mais cedo, às 4h da tarde, horário de Brasília, Espanha e Inglaterra. Eu fico por aqui, já desejo um ótimo final de semana e com decisões, tá? Quem vocês acham que pode vencer aí tanto a Eurocopa e a Copa América?
Bom fim de semana para você, Laura. Bom, eu tenho aqui um palpite, quer dizer, uma torcida, né? Eu vou torcer a Colômbia e a Argentina, eu vou torcer para a Colômbia. Lógico, né? E na Eurocopa, eu vou torcer para a Espanha contra a Inglaterra. A Ju tá balançando a cabeça, então acho que ela concordou. Concorda? Isso mesmo? Concordo totalmente, achei ótimo. Eu acho. Vamos torcer realmente para a Colômbia contra a Argentina aí, né? Né? Entre Espanha e Inglaterra, na verdade, eu não sei. Quem tem mais Copa? Quem tem mais Copa, eu acho... Bom, é a Espanha. A Inglaterra acho que não ganhou nenhuma Eurocopa. Sim. Né? A Inglaterra não ganhou nenhuma. Então, mas assim, pelo futebol bonito, por ter aquele garoto, né, de 16 anos que joga Yamal, né, 16 anos, eu vou torcer para a Espanha, pelo bom futebol. E um detalhe que eu ia até te dar um toque para colocar nas virais, quem sabe, bombou uma foto do Messi dando banho no Yamal há 16 anos atrás. Eu vi essa foto. É impressionante, gente, né? Porque o Yamal é um jogador do Barcelona, o Messi foi praticamente criado com essa idade, menos até 12, 13 anos, da Argentina ele já foi para a Espanha morar lá e jogador do Barcelona. E apareceu uma foto lá, de repente, a mãe do Yamal, o Messi e o Yamal bebê na banheira e o Messi ajudando a dar banho nele. Olha que legal. Depois de 16 anos, o garoto se torna esse fenômeno. Os caminhos se cruzam, né? Assim. É impressionante isso, né? Muito legal. Torcendo desde já pra Colômbia. Ah, sim. Já. O jogo é domingo à noite, mas vamos fazer já. A gente já começa a torcer agora. 6h16. Polícia Militar atira em goleiro com bala de borracha durante confusão na 2ª Divisão Goiana. A gente comentou esse assunto ontem. Uma cena chocante marcou o jogo entre Grêmio Anápolis e Centro-Oeste na quarta-feira, pela 12ª rodada da divisão de acesso do Campeonato Goiano. Durante uma confusão na linha lateral do gramado, após o apito final, um policial atirou com bala de borracha no goleiro Ramon Souza, do Grêmio Anápolis. Em nota, a assessoria de comunicação da Polícia Militar de Goiás informou que foi determinado imediatamente a abertura de procedimento administrativo para apurar os fatos com o devido rigor e que a PM reafirma o compromisso com o cumprimento da lei e reitera que não compactua com qualquer desvio de conduta praticado por seus membros. O Grêmio Anápolis informou que tomará as medidas cabíveis para que o responsável seja identificado e punido. De acordo com o comunicado do clube, o goleiro foi atendido dentro da ambulância que estava no estádio Jonas Duarte e recebeu os primeiros socorros. E eu estava atualizando essa notícia hoje pela madrugada, que ele vai ficar em torno de 4 meses parado. Né? Vai se recuperar, mas em torno de 4 meses. E é uma atitude terrivelmente lamentável, né? Falta de preparo desse policial, poderia ter sido mais trágico, inclusive. É bala de borracha, mas dependendo de onde pega, né? Pega no olho, na vista, né? Pode cegar a pessoa. 6h18. Vitória dos Estados Unidos sobre Canadá tem ponte aérea de Curry para LeBron. Os fãs de basquete estavam ansiosos para ver a estreia do novo Dream Team, reunindo astros como LeBron James e Stephen Curry. Na última quarta-feira, a seleção de basquete dos Estados Unidos iniciou a preparação para as Olimpíadas com vitória no amistoso contra o Canadá. Jogando em casa em Las Vegas, a equipe venceu por 86-72. Com direito a uma ponte aérea de Curry para LeBron. Mesmo sem o tricampeão olímpico Kevin Durant, que desfalcou a equipe por conta de uma lesão, os Estados Unidos conseguiram bater o Canadá e protagonizar belos lances. A expectativa era grande para ver LeBron James, astro do Los Angeles Lakers, e Stephen Curry, do Golden State Warriors, jogando juntos pela primeira vez em uma partida que não fosse de exibição. Como era esperado, os dois foram responsáveis por uma das melhores cestas do jogo, quando Curry lançou uma ponte aérea para LeBron marcar aos 5 minutos do terceiro quarto. O próximo desafio da equipe do treinador Steve Kerr será contra a Austrália na segunda-feira, dia 15. Em seguida, a seleção americana enfrenta a Sérvia na quarta, dia 17. E é muito legal ver esse basquete altamente profissional dos Estados Unidos, né? Impressionante, jogam, nasceram para isso, né? Não, o basquete americano é assim, sem comparação, né? Não tem nada igual. Não tenha dúvida. Eu me lembro dos Harlem Globetrotters, né, que faziam basquete de exibição pelo mundo, faziam mágicas pelo mundo, mostrando grandes astros do basquete que faziam essa exibição pelo mundo todo
mostrando a magia do basquete, sabe? Com humor e tudo mais, mas mostrando todo o talento do basquete norte-americano. Legal mesmo. 6h19, vamos pro 6h20 intervalo? agora, já virou. Vai virar? Aqui. Vai virar. Ah, não virou ainda, tô esperando, vamos contar. 6h19. Olha aí, ó. Virou. Alguns segundinhos de diferença. 6h20, você está acompanhando o primeiro jornal na Prevera FM. Obrigado por sua audiência. A gente fica bastante satisfeito quando encontra as pessoas na rua, quando as pessoas mandam mensagem pelo WhatsApp, enfim. Obrigado pela audiência ao primeiro jornal e pela Prevera FM também, que em tão pouco tempo conquistou a cidade, né? Isso é gratificante para todos nós, né? E quando alguém te cutuca e faz Prevera FM... Isso já aconteceu comigo. Eu entrei no estabelecimento comercial aqui e na hora que eu estava entrando com a camiseta, a pessoa cantou a musiquinha, né? O pessoal Isso já entrou no clima. não tem preço isso, né? 6h20, rapidinho, já voltamos. Você sabia que o Sistema Prever tem parceria com laboratórios de exames clínicos e de imagem? De raio-x até tomografia, você faz o exame com valor diferenciado e em diversos laboratórios. Informe-se 3811 4040. Pode sentar, se acomoda que temos uma sessão cheia de boa música. Sessão das 8, é pra apreciar. 2 edições, 8 da manhã e às 8 da noite. A sua cidade, no primeiro jornal. Estamos de volta? Pois não? Estamos de volta e a gente já começa aqui, Márcio, com um pedido de ouvinte aqui. É verdade. E é muito legal isso. Essa é a história, rádio raiz mesmo. Você prestar o serviço de utilidade pública. Pessoa que perde um documento, pessoa que perde uma chave, perde um óculos, perde... Bom, e o senhor Natanael César Barbosa perdeu sua carteira na manhã da última quarta-feira. A carteira continha sua CNH, 2 cartões de crédito em seu nome, carteirinha da Unimed, cartão do sindicato e entre R$ 85 a R$ 90. A carteira foi perdida no trajeto entre a Unimed e a Logica, por volta das 11 da manhã. Caso você que nos ouve tenha encontrado a carteira com os documentos do senhor Natanael César Barbosa, entre em contato aqui com a rádio, né, pelo WhatsApp 3440-1009. Natanael César Barbosa perdeu na manhã de quarta uma carteira com CNH, cartão de crédito, carteirinha da Unimed, tinha uma quantia entre R$ 85 e R$ 90 em dinheiro, mas está desesperado porque perdeu e Os documentos, né? Ninguém gosta de perder nada, é. né? Natanael César Barbosa. Então já fica aí a dica, se você que está ouvindo encontrou por acaso, pode entrar em contato com a gente. 6h22 e o Sistema Prever Cliniprev, em parceria com a Faculdade Unicesumar, estará no Supermercado Central do Jardim Aeroporto hoje, sexta-feira, amanhã, sábado e no domingo, das 8 às 20 horas, para atender a população na área da saúde, como aferição de pressão arterial, exames de colesterol, triglicérides, enfim. Hoje, a partir das 8 até as 20 horas, 8 até as 20 horas, no sábado o mesmo horário e no domingo o mesmo horário. Prever Cliniprev com a Faculdade Unicesumar, lá no Supermercado Central do Jardim Aeroporto. Vale a pena comparecer. Muito bom. Agora a gente vai saber como é que andam os resultados dos jogos regionais também, né, Márcio? Isso é ótimo. Tá acontecendo ainda também com a Juliana. Vamos lá, Juliana, como é que andam os resultados? Isso mesmo, jogos regionais aí em reta final. E Botucatu teve mais conquistas nesta quinta-feira. Oba! A equipe de ciclismo foi campeã no feminino e no masculino. Os atletas conquistaram 8 medalhas no total. Então tem muitas modalidades do ciclismo, coletiva, individual, vários metros, enfim. Muitas medalhas e eles conquistaram a classificação final em primeiro lugar. No karatê, os atletas levaram ontem mais 2 medalhas de bronze e uma de prata para casa. A classificação geral do karatê foi 5º lugar para o masculino e 3º lugar para o feminino. No vôlei, teve disputa ontem também de masculino e feminino e parece que Botucatu não levou a melhor, acabou perdendo, mas a gente vai ver como segue isso. E Botucatu está liderando os jogos regionais com 249 pontos. Em segundo lugar vem Bauru, com 181 pontos. Em terceiro lugar, São Carlos, com 172 pontos.
Quarto lugar, Lençóis Paulista, com 110 pontos. E em quinto lugar, Piracicaba, com 102 pontos. Então a gente vê aí uma grande diferença entre Botucatu e Bauru, que são o primeiro e o segundo colocados. Botucatu com 249 e Bauru com 181 pontos. Botucatu realmente está na liderança. E legal, né? Porque termina amanhã, né? Dia 13. Isso. Amanhã acabam os jogos regionais. Olha, parabéns à equipe de Botucatu. A gente falava antes do início dos jogos das grandes possibilidades nas 23 modalidades de Botucatu ter uma larga vantagem. E isso está de fato acontecendo. Parabéns mesmo pela determinação, pela superação dos atletas de Botucatu. Né? E amanhã e na segunda-feira a gente vai passar direitinho como é que terminaram os jogos regionais aqui na cidade de Botucatu. Parabéns. Prevera FM 6h25, Centro Saúde Escola encerra esquema especial de plantão. A epidemia de dengue registrada em Botucatu no ano de 2024 levou a prefeitura a decretar estado de emergência no município em 8 de janeiro. A medida foi tomada após o número de casos confirmados da doença aumentar em mais de 10.000% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Em todo o ano de 2023 foram registrados 409 casos de dengue e no dia 26 de janeiro de 2024 já eram 527 confirmações da doença. Porém, mesmo com ações especiais de prevenção e combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti, previstas em um decreto municipal, a quantidade de casos se multiplicou muito acima do esperado. Em 20 de março, a Prefeitura promoveu uma reunião para discutir a criação de atendimentos ampliados nos fins de semana, no Atenção Primária, a fim de evitar um colapso no setor de urgência e emergência do município. O Centro de Saúde Escola, unidade auxiliar da Faculdade de Medicina de Botucatu, que responde pelo atendimento de 37% da população, foi chamado a colaborar estendendo seus horários. De maneira inédita, a unidade da Vila dos Lavradores passou a funcionar em regime de plantão 24 horas aos finais de semana, para atender pacientes com síndrome gripal, Covid-19 e dengue. Esse trabalho em regime especial de plantão, junto com a criação do Centro de Hidratação Municipal e a retaguarda de outras unidades de saúde do município, foram decisivos para o controle e redução drástica no número de casos de dengue. A mudança exigiu organização e alto espírito de colaboração por parte da direção, colaboradores e parceiros do Centro de Saúde Escola, que continuou atendendo uma grande demanda durante a semana em 3 períodos. Passamos por meses de grande tensão, excepcionalidade e intenso trabalho. Mal havíamos superado a pandemia de Covid-19 e um novo desafio já surgia no cenário da saúde em nossa cidade, comenta a professora Paula de Oliveira Montandon Rocama, supervisora do Centro de Saúde Escola. O esquema especial com plantão 24 horas aos finais de semana e feriados foi encerrado no final do mês de junho. Ao longo de 16 finais de semana, o Centro de Saúde Escola atendeu cerca de 4.000 pessoas, testando 1.400 pacientes para dengue, 1.200 para Covid-19 e influenza. Foram realizadas aproximadamente 1.800 coletas de hemograma, exame essencial para o diagnóstico e acompanhamento dos pacientes com dengue, além de 900 procedimentos de hidratação endovenosa. É importante destacar que, rotineiramente, enfrentamos uma grande demanda de consultas extras, frequentemente superando os atendimentos agendados. Esse fluxo significativo de atendimentos extras reflete o impacto da pandemia de Covid-19, período em que o Centro de Saúde Escola, responsável por atender 37% da população de Botucatu, assumiu um papel central na testagem e no cuidado dos pacientes. Essa atuação foi absolutamente necessária, consideramos que fazemos parte da Faculdade de Medicina de Botucatu, que tem uma atuação importante na nossa região, enfatiza a professora Paula. O nosso agradecimento, o nosso reconhecimento, os nossos parabéns a todos os envolvidos no Centro de Saúde Escola e na saúde de Botucatu, que se superaram, se dedicaram realmente durante todo esse período triste que nós vivemos, pandemia, estamos vivendo com dengue, vivemos mais intensamente meses anteriores, enfim, parabéns a todos os funcionários do setor de saúde aqui da cidade de Botucatu. E vamos saber também como é que anda, como é que ficou, né, o boletim da dengue com essa finalização, então, desse atendimento ampliado. Como é que ficou o boletim da dengue na nossa cidade, Juliana? Bom, a última atualização que a gente teve de dengue foi no dia 11 de julho. E nesse dia tínhamos 16.257 total de casos confirmados.
sendo 15.976 casos aqui de Botucatu mesmo e 281 casos importados. No total, 11.909 casos descartados e 147 aguardando. A gente percebe uma diminuição aí, por exemplo, dos casos que estão aguardando, do que a gente tinha no meio de junho, maio, que era muito mais. E também uma diminuição da progressão da doença mesmo, porque lá em abril, maio, a gente vinha vendo um aumento de 800 casos por semana. E agora a gente vê a cada semana aí aumenta mais ou menos 100 casos, por exemplo, 50. Então diminuiu muito. Isso é muito bom. Sem dúvida alguma. A temperatura também ajudou, né? Essa certeza. queda, né? Mas que as pessoas tomem consciência e se cuidem, né? Evitem de deixar água parada, enfim, tudo que a gente já falou inúmeras vezes, continue evitando, né? Use isso como regra, né? Cada um tem que fazer a sua parte, aí dá certo. É o que a gente comenta, de repente, para que a Covid, a pandemia, serviu, né? Para você perceber que alguns cuidados essenciais com o seu comportamento, inclusive respeitando o próximo, são de fato essenciais. Tá gripado? Use máscara. A Juliana estava gripada esses dias, ela veio aqui no ambiente de trabalho usando a máscara. Isso é realmente fundamental. O álcool em gel, continue utilizando. Você não tem necessidade de ficar toda hora colocando a mão em tudo. Enfim, eu acho que esse aspecto a pandemia serviu para que as pessoas tenham conscientização sobre fatores básicos, né? Atitudes básicas para você manter uma higiene e evitar a proliferação de qualquer doença respiratória, no caso de uso de máscara e tudo mais. É isso aí. 6h31. Qual a agenda para o fim de semana? O Primeiro Jornal te dá boas dicas. Vamos agora sabermos o que vai acontecer neste final de semana na cidade de Botucatu. Hoje mesmo, no Teatro Municipal, às 20 horas, tem show da banda Para Sempre. A entrada é gratuita e não há necessidade de retirar ingressos. A Banda Pra Sempre é uma banda fundada em 2019 por ex-alunos do Colégio La Salle, onde todos começaram sua jornada musical na banda marcial da escola. Amanhã, sábado, no Teatro Municipal, 20 horas, tem o show da Outra Margem com André Siqueira e Toninho Ferragutti. A entrada é gratuita e não há necessidade de retirar ingressos. O renomado violinista André Siqueira apresenta Violonista. André Siqueira apresenta Da Outra Margem um espetáculo baseado no disco homônimo, onde André Siqueira transpõe para o violão a riqueza musical do acordeon de Ferragutti. A apresentação combina solos de duos de violão e acordeon, explorando diversas sonoridades e improvisações. Toninho Ferragutti, renomado compositor e arranjador na música brasileira, colaborou com diversos artistas e acumula dezenas de CDs e shows em sua carreira. Em 2017, foi premiado como melhor solista de música instrumental no 28º Prêmio da Música Brasileira. Também amanhã, na Pinacoteca, 16 horas, show de mágica com o mágico Bianconi. A partir das 12 horas, na Praça do Bosque, vai rolar rock em homenagem ao Dia Mundial desse gênero musical. Os artistas são D.I.D. É isso? Acho que é. D.I.E., acho que é. E Angelina Spitfire. Né? E no domingo, às 20 horas, no Teatro Municipal, acontece o show Choros, Valsas e Outros Lirismos Brasileiros. A entrada é gratuita e não há necessidade de retirar ingressos. Heloísa Fernandes e Toninho Carrasqueira apresentam composições próprias e interpretações inéditas de mestres como Chiquinha Gonzaga, Pixinguinha, Moacir Santos, Dominguinhos, Egberto Gismonti e muitos outros. Além da música, o público poderá ouvir histórias e curiosidades sobre os compositores. Muito legal. Agora são 6h33. Agora você que quer pegar aquele cinema no final de semana, que filme está passando, enfim, se vale a pena enfrentar talvez o frio. Juliana, como é que fica o cinema? Tá valendo a pena, com certeza, porque tem animação de sucesso, principalmente aí em destaque, começando por Divertidamente 2, que ainda continua sendo o filme aí mais assistido. Sequência de Divertidamente, em que o tempo passou e Riley cresceu, agora já tem corpo e mente de adolescente. Alegria, raiva, medo, nojo e tristeza são mais uma vez os protagonistas da história, mas dessa vez acompanhados de novas emoções. E o sucesso de Divertidamente 2 não tem precedentes na longa trajetória da Pixar.
Depois de apenas um mês em cartaz, a continuação já soma no mundo 1,217 bilhão de dólares, que torna a quinta maior bilheteria da história de uma animação. O filme, que só agora foi derrubado do topo das bilheterias, se tornou o maior hit da história do estúdio. E é o filme com mais sessões no cinema aqui de Botucatu. Então tem sessão o dia inteiro aí para você que quer assistir, à tarde, à noite. A primeira sessão é às 14h05 da tarde e a última sessão é às 21 horas. E estreou também Meu Malvado Favorito 4 recentemente. E a história de Gru, que enfrenta novos inimigos. E eles são tão malévolos que não deixam alternativa à família Gru se não fugir. Tem sessão das 14h05 até as 21 horas. Pra quem quer fugir um pouquinho das animações e pegar um suspense e terror, tem Um Lugar Silencioso, dia 1. Este filme nos leva de volta ao ponto onde tudo começou, acompanhando uma nova personagem interpretada por Lupita Nyong'o, enquanto navegava pelos horríveis primeiros momentos na cidade mais barulhenta do mundo, Nova York. A única sessão é às 21h30. E tivemos algumas estreias essa semana também, para quem curte comédia e romance, tem o filme Como Vender a Lua. Chamada para consertar a imagem pública da instituição, faíscas voam em todas as direções quando a prodígio do marketing Kelly Jones causa tumulto na difícil tarefa do diretor de lançamento Corey Davis. Quando o presidente considera a missão muito importante para admitir falhas, Jones é instruída a encenar um pouso falso na Lua como plano B e a contagem regressiva realmente começa. As sessões são às 16h45 e 21h55. E para quem gosta de terror mesmo, nesse friozinho aí, em Maxine, ambientada durante os anos 80, a trama segue Maxine Minx, ex-estrela de filmes e aspirante à atriz, que finalmente consegue sua grande chance em Hollywood. Mas quando um assassino misterioso espreita a cidade, uma trilha de sangue ameaça revelar o passado sinistro dela. A sessão única é às 19h35. Bom, legal, hein? Você faça a sua programação, você que gosta de cinema. Tem para todos os gêneros aí também, né? Além dos filmes de animação, né? É muito legal mesmo. Aliás, filmes de animação estão fazendo um sucesso danado, né, gente? Pegaram essa veia aí agora, né? Verdade. E não é só pra criança, né? Não é mesmo. 2, por exemplo, eu fui assistir sem ter nenhuma criança. Né? Eu era legal. criança. Exatamente. 6h37, Bauru completa 2 meses no rodízio de água em bairros abastecidos pelo Rio Batalha. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru deu início ao sistema de rodízio em 9 de maio, exatamente 2 meses atrás. Na época, a baixa no nível da lagoa gerou preocupação ao departamento, já que cerca de 27% da cidade é abastecida pelo Rio Batalha. A medida foi necessária, segundo o DAI, devido ao nível da lagoa de captação do Rio Batalha, que estava em 1,78 metros, o ideal é mais de 3,20. Durante os últimos 2 meses, a autarquia lida com um cenário de seca e, segundo informações do presidente do DAI, Leandro Joaquim, alguns bairros da cidade já estão recebendo água 24 horas todos os dias. Segundo o DAI, o bairro Bela Vista, por exemplo, está sendo carregado com o poço do Distrito Industrial 3, através do reservatório 9 de julho. Parte das residências do bairro recebem água direto, enquanto outra parte recebe através do reservatório da Bela Vista, que também recebe dos postos Praça da Bíblia, Padilha e Consolação. Já as regiões da Vila Independência e Vila Industrial estão sendo abastecidas com a interligação dos poços Imperial e Chácaras Cardoso no reservatório da ETA, ação que também diminuiu o tempo de carga nas residências da região. Segundo o presidente do DAI, as interligações realizadas durante o período do rodízio estão dando conta do abastecimento, por meio de poços localizados dos altos da cidade, do centro e de parte do bairro Bela Vista. A interligação do Distrito Industrial 3 e 9 de julho ainda está em andamento, com o objetivo de garantir a outra parte do bairro Bela Vista a autonomia sobre o Rio Batalha. Também está em andamento a interligação da Otávio Rassi. Com previsão de término em julho, o DAI informa que, com as interligações concluídas, é possível reduzir a dependência da lagoa a 80 mil habitantes e, com isso, implementar o regime de rodízio de 24 horas com água,
por 24 horas sem o recurso hídrico. Durante o contingenciamento, o DAI segue realizando o fornecimento de forma controlada, concentrando a distribuição da água às regiões programadas para atender aos bairros que se mantêm divididos em 3 grupos. Grupo 1, Vila Independência e Jardim Ouro Verde, dias com abastecimento, quinta 11, domingo 14 e quarta 17. O grupo 2, Centro, Altos da Cidade, Jardim Bela Vista e Parque dos Sabiás, os dias com abastecimento são terça-feira, dia 9, sexta-feira, dia 12 hoje e segunda-feira, dia 15. O grupo 3, Vila Falcão, Alto Paraíso e Jardim Industrial, dias com abastecimento, foi na última quarta-feira 10, amanhã sábado 13 e na próxima terça-feira 16. O DAI disponibiliza uma ferramenta online para que os moradores possam consultar a lista completa e a situação dos bairros onde moram. A captação do Rio Batalha atende cerca de 27% da população de Bauru. Em 2020, os moradores dos bairros abastecidos por esse sistema viveram meses de rodízio que chegou a ser de até 3 dias sem fornecimento de água. A última vez que a cidade adotou o contingenciamento no abastecimento foi no fim de 2022. No momento, o órgão informa que há reclamações pontuais de falta de água no setor da Vila Falcão e Independência e que está resolvendo caso a caso ao realizar a verificação até na casa dos moradores onde há a resolução do problema. Bom, isso acontece em Bauru desde sempre, né? Infelizmente mesmo. Quem tem parente, eu que tenho filha, neto, genro em Bauru, realmente eu sofro em saber dessas notícias, sempre avisando como é que tá aí, água, tem água, né? É terrível isso, né, gente? Água é fundamental. Com certeza. 6h41, lembrando que às 7 horas a gente vai falar de rock, porque amanhã é o dia do rock. E a gente vai estar com o Ney, com o Marcelo, né? Eles são integrantes da banda Vintage. E eles vão estar aqui no estúdio falando a respeito de rock, vão bater papo e você pode também interagir com a gente através do nosso WhatsApp 3440-1009, falar a respeito de rock, que música você mais gosta, qual é o grupo que você mais gosta, enfim, a gente vai ter rock aqui com a gente. Vai ter rock? Vai ter rock. Então hoje é dia de rock. As nacionais têm espaço garantido na programação da Prever FM. De segunda a sábado, 1h20 da tarde, o território é nacional. Prever FM. Você sabia que o Sistema Prever tem ambulância gratuita para levar o associado com hora marcada em consultas em clínicas, hospitais ou fisioterapia? Veículos novos e equipe treinada para te ajudar neste momento delicado com segurança e conforto. Informe-se 3811 4040. O que é real está no primeiro jornal. Prever FM. 6h42, Instituto oferece cursos gratuitos de capacitação profissional para jovens que buscam o primeiro emprego. O Instituto PROA está com inscrições abertas para capacitação para o mercado de trabalho no interior de São Paulo, incluindo cidades como Bauru, Marília, Sorocaba, São José do Rio Preto e Itapetininga. Os interessados podem fazer o cadastro online e gratuito. São 15 mil vagas para todo o estado de São Paulo, dirigidas aos jovens de 17 a 22 anos que estão cursando ou já concluíram o ensino médio em escola pública. As inscrições podem ser realizadas até o dia 31 de julho por meio do site. As aulas começam no dia 2 de setembro. Com duração de 3 meses, o curso é online e dividido em 4 módulos, que preparam os alunos para definirem metas profissionais e se saírem bem nas entrevistas de emprego. Os jovens podem ainda optar por cursar um 5º módulo com uma trilha técnica específica e capacitações mais específicas também. São 8 carreiras à escolha, patrocinadas por grandes empresas, com 50 horas de preparação para cada nas áreas de administração, logística, análise de dados, varejo,
UX Design. UX Design e promoção de marcas. A plataforma oferece 7h30 de aulas por semana, cerca de 1h30 por dia, e o aluno poderá estudar e fazer as atividades propostas nos horários que achar mais convenientes. Há também os encontros semanais mediados por tutores, com 1h30 de duração às quartas-feiras e diversas opções de horários. Ao final do curso, os participantes recebem certificado de conclusão e acesso a vagas de emprego disponíveis no mercado. Prever FM 6h44, Câmara começa a detalhar como vai funcionar a reforma tributária. A Câmara dos Deputados aprovou na última quarta-feira o primeiro projeto que regulamenta a reforma tributária. Na prática, o texto estabelece regras e guias para as cobranças dos 3 impostos sobre consumo: IBS, CBS e Imposto Seletivo. Esses impostos substituirão 5 tributos que são cobrados hoje sobre consumo: o PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. As bases da reforma já foram aprovadas no fim de 2023, mas ainda falta estabelecer uma série de regras adicionais. Nesta quarta, a Câmara começou esse processo. O texto segue agora para o Senado. A reforma tributária vai redefinir a forma como os impostos são cobrados no Brasil em todos os setores: famílias, empresas, indústrias e produtores rurais. As mudanças não serão imediatas e o novo modelo só entra em vigor por completo em 2033. O avanço da reforma, no entanto, envia sinais positivos a investidores e empresários e pode melhorar o cenário econômico antes mesmo de entrar em vigor. O pacote que vem sendo discutido no Congresso muda o patamar de imposto cobrado em diversos produtos: remédios, conta de luz e alimentos, por exemplo. Congresso e governo, no entanto, trabalham para garantir que a carga tributária não mude, ou seja, que as mudanças não aumentem a quantidade de imposto cobrado hoje. Para isso, o texto diz que o novo modelo, somado, deve cobrar no máximo 26,5% de imposto sobre o preço. Alguns itens terão um imposto maior e outros menor. Na média, a carga atual deve se manter. O governo diz ainda que uma das mudanças mais importantes é que os impostos deixam de ser cumulativos. Ou seja, o imposto será cobrado em um único momento entre o início da produção e a venda do item e ao consumidor final. Hoje, o PIS e a COFINS, impostos federais, são cumulativos, ou seja, são cobrados quando a empresa compra a matéria-prima e novamente quando a empresa vende o produto para a loja e mais uma vez quando a loja vende ao cliente. A reforma acaba com essa cobrança repetida. O texto aprovado pela Câmara nesta quarta-feira começa a definir algumas regras mais específicas para a reforma tributária. A proposta lista alimentos da chamada Cesta Básica Nacional, que terão alíquota zero dos novos tributos, por exemplo, carne vermelha, arroz, feijão, café, óleo de soja, ovos, algumas farinhas, entre outros. O texto propõe mudanças em relação ao mecanismo de devolução do imposto para a população inscrita no Cadastro Único, o CadÚnico, do governo federal, o chamado cashback. Com o cashback, o imposto é cobrado normalmente na compra e, em seguida, devolvido ao comprador. Imposto do pecado. O tributo é aplicado sobre produtos considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Na prática, essa categoria terá uma alíquota maior do que a padrão, estimada em cerca de 26%. O objetivo é desestimular, por meio da cobrança extra, o consumo desses tipos de produtos. A lista inclui cigarros, bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas, embarcações e aeronaves, extração de minério de ferro, de petróleo e gás natural, apostas, carros, incluindo os elétricos. A nova versão estabelece uma redução de 60% de impostos para todos os medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, ou fabricados por manipulação. Originalmente, esse regime não existia. Operações com imóveis também estarão sujeitas à alíquota de 26,5%, mas com os seguintes descontos. As operações com bens imóveis terão redução de 40% do IBS e CBS. Se forem operações de locação, cessão onerosa e arrendamento de bens imóveis, ficam reduzidas em 60%. Redução de 60% da alíquota geral dos novos tributos sobre consumo para medicamentos, vacinas e soros de uso veterinário. Na prática, esses itens pagarão somente 40% da alíquota da CBS e do IBS. 6h48, Câmara aprova PEC que anistia partidos
e reduz verba para candidatos negros. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, dia 11, uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que perdoa as dívidas tributárias de mais de 5 anos dos partidos políticos e permite o refinanciamento de outras multas aplicadas às legendas. O texto será analisado ainda pelo Senado. O texto foi aprovado em 2 turnos. No primeiro foram 344 votos favoráveis, 89 contrários e 4 abstenções. No segundo, 338 votos e a 83, com 4 abstenções. Toda a PEC precisa ser aprovada em 2 turnos na Câmara, com ao menos 308 votos, e no Senado, com 49. Se passar pelas 2 casas, é promulgada sem precisar de sanção presidencial. O argumento das siglas para defender o perdão da dívida é que o valor das multas será descontado dos repasses futuros ao fundo partidário. O valor pode ser abatido em parcela única ou diluído. Os 4,9 bilhões de reais para financiamento de campanha em 2024 serão distribuídos entre 29 partidos, conforme estabelecido pela lei eleitoral. O PL é o partido que vai receber a maior fatia, com 18% do fundo, seguido do PT com 13% e União Brasil com 11%. A ONG Transparência Partidária estima que o montante total das multas pode chegar a 23 bilhões de reais. Não há, no entanto, um número oficial sobre o valor. A PEC já havia sido levada a plenário outras vezes, a última delas na semana passada. Na ocasião, após pedido dos partidos, o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, tirou o projeto de discussão e disse que ficaria para agosto. Hoje, porém, novamente atendendo a uma demanda da maioria das legendas, exceto o Novo e PSOL, ele recolocou em votação. Bom, esse é um assunto bastante polêmico e um perdão de 23 bilhões de reais para partido político. É muita coisa. Aí fala assim, bom, mas aí com a verba que a gente vai receber, a gente desconta isso que foi perdoado. Só que daí eles aumentam a verba. Sabe aquela promoção, grande promoção, venha comprar aqui este celular por X, né? Só que é o seguinte, ele aumenta o preço do celular para colocar em promoção. Pela metade do dobro. É isso. Ou seja, o valor original, né? O que acontece muitas vezes no Brasil, né, com a Black Friday. Muitas dias vezes. Antes, alguns comércios... Reza a lenda, né? Reza a lenda que isso acontece. Mas eu já vi acontecendo, viu? Eu já vi em São Paulo, eu já vi acontecendo. Agora, esse detalhe desse perdão da dívida dos partidos políticos é legislar em causa própria, gente. 6h51. Pesquisa encontra álcool em pão de forma e quantidade poderia levar motorista a flagrante no bafômetro. Um estudo publicado pela Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, conhecida como Proteste, apontou que marcas populares de pão de forma têm alto teor alcoólico. Em 3 marcas, a quantidade de álcool poderia levar motoristas a flagrante por embriaguez em testes do bafômetro. A pesquisa analisou o teor alcoólico de 10 marcas de pão de forma vendidas em supermercados pelo Brasil. São elas Pullman, Visconti, Balduco, Vic Bold 5 zeros, Vic Bolt sem glúten, Vic Bolt leve, Panko, Seven Boys, Vic Bolt e Plus Vita. Nas análises, os pesquisadores descobriram que 6 seriam considerados alimentos alcoólicos, se houvesse essa classificação. No produto analisado da Visconti, por exemplo, a porcentagem de álcool encontrada foi de 3,37%. Já na Balduco, a porcentagem foi de 1,17%. No Brasil, a legislação exige que bebidas com teor de etanol acima de 0,5% sejam classificadas como alcoólicas, ou seja, um volume muito menor do que o encontrado nos pães. Como o álcool vai parar no pão? A doutora Bibiana Prado explanou sobre o assunto com exclusividade aqui para o Primeiro Jornal. Recentemente tivemos informação na mídia social a respeito do teor alcoólico de algumas marcas de pães. Esse teor alcoólico ele pode vir da fermentação, mas ele está um pouco acima do habitual. E com isso a pessoa pode até ser pega no bafômetro. Supõe-se que o motivo disso seja o uso de químicos para manter esses pães de forma mais conservados do que o normal. Seria interessante as pessoas tomarem cuidado, mas eu não acredito que seja suficiente para levar alguma alteração de comportamento ou que a pessoa fique alcoolizada comendo esses pães de forma, né? Então, só se atentar para as marcas que são
que estão com essa fermentação através do proteste. As marcas Visconde, Balduco, todos da marca da Vic Bold, da Panko. Então, tentar procurar alguma outra marca que não tenha recebido esse laudo de alto teor alcoólico pela proteste, até a gente conseguir mais informações. Eu fico imaginando, né? Você de repente é parado numa blitz, né? Mas o senhor ingeriu bebida alcoólica? Não, eu comi 2 fatias de pães de forma. Acabei de tomar café da manhã. Eu comi 2 fatias de pão de forma. Então, é terrível isso também, né? É para fermentação, enfim, para que serve? Mas é bom a gente ficar atento. O mundo é isso hoje, gente. Tem que ficar atento a tudo, o tempo todo. 6h54 e a Polícia Federal acha áudio de reunião entre Bolsonaro e Ramagem para blindar Flávio. A Polícia Federal encontrou no computador do ex-diretor da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem, uma gravação de áudio de uma reunião com o então presidente da República, Jair Bolsonaro, na qual discutem um plano para blindar um de seus filhos, o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, de investigações sobre desvios de recursos. De acordo com as investigações, a gravação mostra que Bolsonaro deu o aval a um plano apresentado por Ramagem para abrir procedimentos contra auditores fiscais que investigaram Flávio Bolsonaro, com o objetivo de anular as investigações do caso das rachadinhas, desvio de recursos dos funcionários de seu gabinete durante o período em que era deputado estadual. A estratégia traçada por Ramagem de fato foi colocada em prática e a investigação sobre o filho do presidente acabou sendo anulada na justiça. Essa gravação de áudio teria sido feita pelo próprio Ramagem e tem duração de aproximadamente 1 hora. Participam da reunião, além deles dois, o então ministro do GSI, Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, e uma advogada de Flávio Bolsonaro. A reunião teria ocorrido em 25 de agosto de 2020. Para a Polícia Federal, o áudio comprova o uso da estrutura da ABIN em defesa dos interesses pessoais de Jair Bolsonaro. Procurado, Flávio Bolsonaro negou ter tido qualquer relação com a ABIN e acusou a divulgação de ter propósitos eleitorais. Minha oferta ou minha defesa atacava questões processuais, portanto, nenhuma utilidade que a ABIN pudesse ter. A divulgação desse tipo de documento às vésperas das eleições apenas tem o objetivo de prejudicar a candidatura de Alexandre Ramagem à Prefeitura do Rio de Janeiro, afirmou. A nova prova foi apresentada ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para a deflagração da 4ª fase da Operação Última Milha, que cumpre a prisão de 5 alvos nesta quinta-feira. A premissa investigativa ainda é corroborada pelo áudio de 1 de agosto, 1 hora e 8 minutos, possivelmente gravado pelo deputado Alexandre Ramagem, no qual o então presidente da República, Jair Bolsonaro, o general Heleno e possivelmente a advogada do senador Flávio Bolsonaro tratam sobre as supostas irregularidades cometidas pelos auditores da Receita Federal na confecção do relatório de inteligência fiscal que deu causa à investigação, escreveu a Polícia Federal. Prossegue a Polícia Federal. O áudio transcrito na IPJ número 2404151/2024 apresenta metadados do dia 25 de agosto de 2020. Neste áudio, é possível identificar a atuação do Alexandre Ramagem, indicando, em suma, que seria necessário a instauração de procedimento administrativo contra os auditores da Receita, com o objetivo de anular a investigação, bem como retirar alguns auditores de seus respectivos cargos. Procurada, a defesa de Jair Bolsonaro afirmou que ainda iria analisar os autos do caso antes de se manifestar. Prever FM 6h58. Pesquisa: 75% acham que alta do dólar vai afetar preços de alimentos e combustíveis no Brasil. Pesquisa divulgada pela Quest nesta quarta-feira mostra que 75% dos brasileiros acham que a alta do dólar vai afetar preços de alimentos e combustíveis no Brasil. Para 18% dos entrevistados, a alta da moeda americana não terá impacto. Outros 7% não sabem ou não responderam. A pesquisa ouviu 2.000 pessoas com 16 anos ou mais em 120 municípios entre os dias 5 e 8 de julho. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos para mais ou para menos e o intervalo de confiança é de 95%. O levantamento foi encomendado pela Genial Investimentos. Desde janeiro, a moeda americana volarizou em 14,75% sobre o real. A alta é de 6% apenas desde o final de maio.
refletindo tanto fatores internos quanto o quadro internacional. O real se tornou uma das moedas que mais se desvalorizaram em 2024. Entre 118 moedas, o real era a quinta, com as maiores perdas até meados de junho, segundo o levantamento da Austin Rating. O avanço mais recente do dólar tem sido atribuído por especialistas, em parte, às declarações do presidente Lula, sobretudo contra o Banco Central, autoridade monetária do país, responsável por estabelecer a taxa básica de juros da economia brasileira, a Selic. O Banco Central também tem o poder de intervir no câmbio, comprando ou vendendo dólares para elevar ou diminuir a cotação da moeda americana. A pesquisa Quest também perguntou aos eleitores sobre o impacto das falas de Lula no aumento do dólar. Para 53%, as afirmações do presidente não são a principal razão para a alta da moeda americana. Outros 34% acham que sim. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.